Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui na nossa aula 4 com o Marco Bechara sobre a Gênese, né? A continuidade do curso que o Guaraci dava para a gente. Agora, como a gente já explicou, o Marco está com a gente. Marco, muito bem-vindo. Atman Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e nos oriente nessa tarefa que nos propomos a fazer. Vou colocar a apresentação aqui, então. Tá bom. Já está compartilhando sua tela. Todos vendo a minha tela, então, né? Sim. Ok. Atman Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Queridos participantes do curso, nós estamos hoje na 4ª aula e vamos falar sobre a Gênese orgânica. Vamos reparar que, na realidade, o livro da Gênese é um ad contínuo, né? O Kardec, um grande professor que foi, ele fez uma sequência muito inteligível e, na realidade, com um processo de aprendizado cumulativo, como é comum em qualquer grande processo de aprendizagem. Então, hoje a gente vai falar como é que a vida orgânica surge no planeta Terra. Por que isso? Porque nas 2 aulas passadas, nós vimos como é que a vida, na realidade, se estruturou para chegarmos nessa posição. Então, a gente viu o nascimento do planeta e as condições que foram criadas para que houvesse vida. Então, vamos começar a nossa aula, né, do item 1 ao 19, ok? Então, o que essa aula, na realidade, objetiva? Ela vai apresentar a formação dos seres vivos, ou seja, como é que surge um ser vivo no nosso planeta. E vai falar também sobre o princípio vital. Eu aproveitei, já fazendo uma espécie de preparo para as aulas 6 e 7, que vai ser princípio espiritual, vou falar também no princípio inteligente, ok? Então, os objetivos da nossa aula são esses. O que a gente vai ver na Gênese? Né? Uma coisa que a gente viu na aula passada. Cada espécie viva aparece no planeta à medida que surgem as condições necessárias. Ok? A vida orgânica no nosso planeta, ela surge no mar. A gente viu isso na aula passada. E hoje, atualmente, a ciência consegue, com exatidão, através de testes de DNA, constatar que, na realidade, a base da vida orgânica se deu através do DNA de uma esponja. Puxa, Marco, então todos nós somos parentes do Bob Esponja? É uma brincadeira que eu faço, mas é verdade. Então a gente vai ver como é que isso foi comprovado através de um vídeo da National Geographic chamado Origens da Vida, e são vários filmes, né? Eu tenho essa coleção completa, e esse é o DVD 1, olha a época de DVD ainda, tá? Ele chama-se O Início de Tudo, né? Falando de vida, e ele tem 23 minutos. Porém, como não dá tempo de nós podermos, né, mostrar a vocês todo o vídeo, eu peguei 11 minutos e 45, eu editei para que vocês possam entender por que a vida orgânica tem como base, né, dentro da cadeia de desenvolvimento, essa esponja. A gente vai ver um vídeo, então, onde explica isso com muita propriedade. Vamos lá. Looking for origins of animals, particularly from the perspective of a molecular evolutionist, you could take a top-down approach in which you say, I recognize that the first animals certainly were not cows or pigs or humans. It must have been something much more simple. So the top-down approach would be to try and predict which of the various animals that we know about, most likely from marine environments, are those that are likely to be early animals. Okay, and let's go after our son.
1980s, Sogan set himself a challenging task to discover what creature lay at the base of the animal kingdom. At the time, some scientists suspected the sponge. To solve the mystery, Sogan decided to look where few had looked before, inside the sponge's genetic code. Let's take the sponge home. Let's take the sponge back to the lab and go to work. First, he would have to get a clear view of the DNA inside their cells. It was laborious work, a painstaking process known as gene sequencing. So what we want to do is get some healthier Genetic sequences are very much like blueprints for constructing an organism. It defines everything that there is to know in order to generate a body plan or to carry out metabolism or physiology. You have a set of genetic blueprints that defines who you are. I have a slightly different set of genetic blueprints that defines me. It's very much like the blueprints for building buildings or cars or whatever it is you have to have a plan for making. We can compare the genetic blueprints of different things. So, for example, I can compare the genetic blueprint of an automobile. I can compare that to a covered wagon. And there are a minimal number of elements in that blueprint that are common between those very disparate kinds of vehicles. I can do the same thing in terms of organisms. Sogan compared the genetic blueprints of sponges to those of other organisms. This physical agitation would be enough to disrupt and disintegrate the cells, and we ought to be able to get DNA out of there pretty easily. Yeah. He focused on a gene they had in common. But genes are not identical, and their subtle differences would be telling. If the genes of two animals revealed little variation, the animals were closely related. By grouping animals in this way, Sogan could trace a family tree. The animal at the base of the tree would be ancestral, or basal. For a long time, biologists argued that sponges were basal to all other animals in an evolutionary tree. But there really wasn't any objective, certain way to make that claim until the advent of molecular sequencing capabilities. In order to compare gene sequences, scientists must first extract the DNA from the nucleus of cells. The living code can then be reduced to data that the scientists can analyze. There's one magical moment when DNA can actually be seen with the naked eye. These delicate threads carry the instructions for making an animal and a fascinating record of the way that animal evolved. This is the stuff of life. All life. All animals depend on these same molecules to give their bodies shape and form. It's proof of our kinship with all living things and of our common origin. When Sogan first began to sequence DNA, the process was done by hand. It took more than a year to get his first results. Millions of years of evolution could be deciphered if only the genes would give up their secrets. Sogan was determined to find the first animal, the ancestor common to us all, but he knew the challenges were daunting.
Today, powerful machines have taken over the arduous task of analyzing genetic sequences. Dozens of different organisms can be compared at once. What used to take months of exacting lab work can now be done in a single day. Thogun could quickly sort through reams of genetic information. Think about genes that we think are appropriate candidates to study, and we precisely determine the sequence of that gene from a sponge and compare it to the same gene that you find in a jellyfish, compare that to the same gene that you find in a fly, a fish, frog, a human, etc. The gene code is written in a series of 4 letters, thousands of characters long. Thogun focused on one particular gene to see how it changed and varied in the DNA of different animals. Honing in on a specific region of the gene, he began a search that could lead to insights about the evolution of animal life. As he churned through sequence after sequence, animal after animal, the family tree was slowly revealed. At the end of the long and arduous process, Thogun looked at the bottom of the tree and found his answer. At the base of the entire animal kingdom lay the sponge. Sponges lie at a critical juncture in the evolution of more complex life forms on this planet. They're clearly basal to the other animals. They come from a unicellular world, and that's a major achievement. Because now you can imagine development of greater organismal complexity. In this particular state now, sponges had already laid the seeds for the evolution of animals that you find distributed throughout the animal world. And the very fact that sponges lie at the base of the animals means that all other animals in some way, shape, or form would have come out of this simple architecture of an organism. Thogun discovered that sponges had transformed the nature of life. Where mainly single-celled creatures had thrived before, the sponge was the first multicellular animal with the genetic blueprint for living large. All animals are based upon that same blueprint. New technologies have allowed us to peer into the truly distant past and find our common ancestor. If we were to run the clock of life backwards, condensing hundreds of millions of evolutionary steps into a minute or so, we would come face to face with the simple organism that started it all. It has been a long journey from the simple body plan of the sponge to one as complex and sophisticated as ours. But without this basic platform to build upon, evolution could not have created the myriad creatures that inhabit every environment on our planet.
Once the sponge had passed on the basic blueprints for being a multicellular animal, the stage was set for life to burst forth in new and unexpected directions. Scientists are now beginning to unfurl the map of life's long journey, to understand how creatures evolve and move, swim, fall, run, hunt, kill, soar through the sky, and even develop the intelligence to try to make sense of the world around us. It has been an unimaginably complex odyssey, starting with a simple creature rooted to the ocean floor. It's a saga that continues even now. The extraordinary events that gave rise to the shape of life still unfold. Então, como vocês puderam ver no vídeo, e eu sou fã incondicional desse vídeo, por quê? Porque Kardec sempre esteve certo, né? Não foi à toa que lá no capítulo 4 da Gênese, ele disse que se a religião não acompanhasse a ciência ia prosseguir sozinho. Então, é praticamente, vamos dizer assim, um atestado para quem quer estudar e entender a Gênese, tem que agregar ciência ao que está escrito lá. Ok? Então, Kardec sempre foi muito brilhante no entendimento da vida no nosso planeta. Ok? Então, prosseguindo aí com o que a gente vê lá na Gênese, essa ideia de primeiro casal das espécies, ela, na realidade, é uma hipótese de continuidade, não de origem. Tá? Por quê? Porque a origem você viu qual é. A origem está lá na esponja. Hoje a ciência consegue mostrar. Então, não surge do nada um tipo de animal em vários locais do planeta. Não. A esponja, né, com a codificação do seu DNA, com o passar de milhões e milhões de anos, é que deu forma a toda a vida que nós conhecemos hoje no nosso planeta. Então, analisando isso, a gente vai ver que Charles Darwin, né, que era um naturalista, geólogo, biólogo, né, um cientista brilhante e grande pesquisador lá na ilha de Galápagos, ele foi muito brilhante quando ele definiu a evolução como descender com modificações. A ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo. Isso dá origem a novas espécies e compartilham um ancestral comum, como a gente viu. O nosso ancestral comum de vida é realmente a espécie. Então, veja a sabedoria divina. A pluralidade dos tipos de vida é uma mostra do desenvolvimento de espécies diferentes, necessárias para o enfrentamento das eventualidades. Por quê? Porque a gente sabe que, por muitas vezes, o animal, uma vida animal, ela pode ser extinta. Então, a sabedoria divina criou uma pluralidade de vidas muito próximas. Então, se uma determinada espécie se extinguir, outra está ali para substituir, porque cada uma espécie tem um objetivo dentro do nosso planeta. Isso, na realidade, é um atestado para a sabedoria divina. A gente sabe que existe muita similaridade, né, nesse desenvolvimento e nos processos de maturação. Então, a gente vai verificar que os seres inorgânicos, basicamente, são aqueles que não possuem uma vitalidade visível. Tá? Eles não se mexem, eles não têm, vamos dizer assim, entre aspas, visivelmente, um ânimos. Tá? Então, dentro dessa categoria estão os minerais, tá? E a gente sabe, dentro da ciência espírita, que apesar do mineral não ter ali uma possibilidade de movimentação,
a gente sabe que o princípio inteligente já está lá adormecido. Principalmente se a gente considerar as 2 aulas passadas, onde a gente viu que existe uma possibilidade do oxigênio ser também extraído lá no fundo do mar de minerais, de pedras. Porque até então nós sempre acreditamos que o oxigênio era fruto da fotossíntese que ocorria com as plantas, não é isso? Com o reino vegetal. Então, veja você que dentro desse espectro de compreensão sob a ótica da ciência espírita, os seres inorgânicos têm alguma coisa que, na realidade, vai ser desenvolvido, porém, nós ainda não conseguimos perceber. A gente vai ver isso que hoje a ciência espírita nos revela através do Leon Denis, do Emmanuel, do Divaldo, vários instrutores, né, espíritas hoje nos deixam isso claro, a gente vai ver no próximo slide. E os seres orgânicos são justamente aqueles que têm uma atividade íntima, ou seja, eles se movem, eles têm alguma coisa que fazem o conceito da vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Tá? Então, eles são providos, né, os mais evoluídos, de órgãos especiais, e eles compreendem o reino nominal, né, de cima para baixo, o reino, que a gente vai ver também, dos elementais, o reino dos animais e o reino das plantas, ou seja, o reino vegetal. Atualmente, a gente sabe que, apesar da Gênese não falar isso muito de forma clara, que além dos 4 reinos que nós conhecemos, que eu citei agora, mineral, vegetal, animal e nominal, ainda existe um outro reino, que é o reino dos elementais. Esse reino está na base da corrente evolutiva do reino nominal, ou seja, se nós fizermos, né, um sequenciamento, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino elemental e, posteriormente, reino nominal. Marco, vamos entender mais sobre isso para que eu possa criar um espectro de conhecimento? Sim. Uma coisa que vale a pena a gente citar antes de entrar nessa escala evolutiva que eu vou mostrar é que o éter, o que é o éter? É o fluido cósmico. É o que hoje a ciência chama de campo zero. Né? É onde, segundo Leon Denis, o hálito de Deus está presente em tudo que existe na criação. Tá? Então, esse reino dos elementais, eles interagem muito com o fluido cósmico, eles interagem muito com o éter, e vocês vão ver por quê. E ele, na realidade, constitui forças que são inerentes às matérias que eles estão predestinados. Então, você vai ver os elementais do fogo, os elementais da água, os elementais da terra e os elementais do ar. Ou seja, eles estão diretamente ligados aos elementos naturais. Os elementais são esses seres, e os elementos são esses contextos que eu falei, que formam basicamente, né, o que principalmente a ciência oriental chama dos 4 elementos principais. Então, vamos ver como é que aconteceu esse processo evolutivo. Vamos ver 2 slides agora, aí para frente, que vão nos explicar esse processo. Então, vamos olhar aqui com muita calma. Então, processo evolutivo aqui do reino mineral ao reino nominal. Você vai reparar que tem um princípiozinho amarelo, ele é o princípio inteligente. No reino mineral ele está presente, porém ele está adormecido. Ele desperta no reino vegetal. Repara que começa a haver pequenas alterações, sim, pela forma. Né? Depois, no reino animal, assume uma nova forma, o princípio inteligente ainda está ali, e nós sabemos hoje, através de alguns livros, entre eles eu cito Planeta Terra em Transição, pelo espírito Ismael, que esse reino animal que nós conhecemos na Terra, ele
quando está em processo evolutivo, ele, depois de passar muitos milênios no planeta Terra, ele vai para mundos parecidos, vamos dizer assim, com o planeta Terra para continuar o seu processo evolutivo e depois retornar ao nosso planeta já como elementais. Então, nesse processo evolutivo, são bilhões de anos. Ok? Então, esse reino elemental que eu estou falando a vocês, ele tem estágios, vamos dizer assim, de evolução. Tem o estágio original, né, que eles são praticamente protoplasmas. Depois eles têm um estágio dual, onde começam a aparecer as polaridades, isso nos 4 meios, tá? Os elementais do fogo, do ar, da água e da terra. Então eles começam a ter polaridades. Então veja você que é Hermes Trismegisto, né, quando faz os seus princípios, ele, apesar de talvez não conhecer com tantos detalhes como a gente conhece hoje, ele já falava que, né, os processos de polaridade estão presentes em todos os reinos. Isso é real. E, por último, um estágio tridimensional, onde eles assumem o início de uma individualização, tá, que só vai terminar e ficar concluída no reino hominal. E eu chamo atenção aí para esse processo evolutivo, porque até o reino elemental nós não chamamos de espírito. Espírito é um nome atribuído ao reino hominal. Então tem gente que fala assim, os espíritos da natureza. Não são espíritos, são seres. Ok? Espírito é uma propriedade específica do reino hominal, onde ocorre a individualização entre os outros atributos que o espírito ganha. Marco, no reino elemental, por exemplo, os elementais da natureza não têm esses atributos, eles têm como se fosse vamos dizer assim, uma semente desses processos que serão atributos para o espírito. Então, nesse reino elemental, a gente vai encontrar exemplos que eu coloquei aqui, os gnomos na terra, né? As ondinas na água, os silfos e as sílfides no ar, as salamandras no fogo. E detalhe, nós conseguimos manipular esses elementos, né? Com determinado nível de conhecimento, você consegue, sim, utilizá-los para fazer, de preferência, o bem. Porque, quando a gente lê outros livros da doutrina espírita, a gente vai reparar que magos negros, por muitas vezes, se utilizam dos elementais para o mal. Então, eles ali estão adquirindo karma. Então, por que isso, Marco? Porque os elementais, mesmo os muito já complexos, já muito próximos a ser individualizado no reino nominal, eles não têm livre-arbítrio, ok? Então, se você faz uma determinada maldade, ou usa, ou manipula um determinado elemento, né, da natureza desse reino, você está comprando karma para você, ok? Então, vamos ver os atributos do espírito que eu falei. Isso aqui, na realidade, faz parte da aula, de 2, 3 aulas para frente, mas eu acho importante vocês já se prepararem para entender. A gente sabe que espírito é a mona, é o Atma, é a centelha divina, e foi feito imagem e semelhança de Deus, né? Então, imagem e semelhança de Deus não é o contrário, né? Muita gente quer fazer com Deus antropoformia, né? Dizer que Deus tem 2 braços, 2 pernas. Não, nós somos luz. Por isso é que nós somos imagem e semelhança do Pai, porque o Pai é luz, dentro do nosso processo de compreensão. E nós chamamos de alma quando esse espírito está em carne. E por que ele vem em carne? Por que ele encarna? Para o seu progresso. Então, a gente vai verificar que, quando ele se torna espírito, eles vão se tornar seres inteligentes da criação, são criados todos simples e ignorantes, não tem ninguém que é criado especificamente. Marco, um anjo foi criado como nós.
tá? Então, em seu processo evolutivo, ele galgou o seu próprio desenvolvimento, até porque, lembrando aulas passadas, nós somos um planeta bem provável de quarta geração. Então, se você pegar os planetas lá de primeira geração, eles tiveram muito mais tempo para evoluir, e hoje eles são anjos, arcanjos, né? Estão trabalhando hoje para a harmonização não só do cosmos, mas de vários universos. E eles progridem conforme o seu livre-arbítrio. Se você quer lembrar sobre quais são os atributos do espírito, lembre dessa palavra aqui, ó, Iciliafe. Então, os espíritos, quando chegam a esse reino, né, e podem ser chamados assim, a gente chama de Iciliafe os atributos: individualidade, consciência, inteligência, livre-arbítrio, imortalidade, aperfeiçoáveis, têm forma e são indivisíveis, ok? Não vou continuar a explicação, porque isso vai ser pauta de estudos mais para frente, tá? Só para lembrar, o sil é que vai formar a mente, a consciência, a inteligência e o livre-arbítrio, ok? Então, esses seres chamados elementais, quando estimulados para o cumprimento de tarefas, essas forças tomam a forma de seres de acordo com o ambiente e passam a ajudar a natureza a criar circunstâncias necessárias em proporções definidas dos elementares na formação de corpos compostos. Marco, em outras palavras, quando um planeta é formado, seja o nosso planeta Terra, seja qualquer outro planeta no nosso sistema solar, ou em qualquer outro sistema solar, ou em qualquer galáxia, os elementais são trabalhadores braçais sob o comando de espíritos evoluídos para poder trabalhar. E sob o império de certas circunstâncias, tá, eles operam fazendo exatamente o que foi dado como missão para eles. Repara que a palavra império, na realidade, significa o quê? Autoridade, comando, influência dominadora. Tá? Então, sob o império de certas circunstâncias, em outras palavras, eles são comandados. Devido à atual densidade da Terra, né, que a gente já falou nas aulas passadas, que é de 5,52, a humanidade pouco sabe a respeito desse reino. Nós somos muito densos, né? Apesar de ter alguma notícia acerca dos elementais, da terra, da água, do fogo e do ar, porém, a gente sabe, né, que é a ciência espírita, a ciência espiritual, melhor dizendo, é que consegue entender melhor, né? A ciência humana, a ciência material, ainda não entende bem como existem essas vidas, tá? Mas, como nós estamos muito próximos de adentrar no mundo de regeneração, que deve acontecer em 2057, segundo o nosso querido Chico Xavier, quando ele revela isso no programa Pinga Fogo, né, que ele dizia que haveriam 300 anos de transição, começou em 1757, 1857, 100 anos, 1957, 200 anos e 2057, 300 anos. Então, considerando o conhecimento passado pelo nosso querido Chico Xavier, a gente sabe que lá no mundo de regeneração a gente vai ter mais conhecimento sobre as propriedades desse reino elemental. Bom, a gente vai verificar que nos primórdios da humanidade, esses seres da natureza, como eu falei, eles foram encarregados, né, de cuidarem de coisas sob o comando dos espíritos superiores. O nosso planeta ainda, né, como eu falei para vocês, quando ele era uma massa de fogo incandescente, eram os elementais de fogo que estavam fazendo o trabalho. Quando houve realmente a evolução desses gases, né, estou falando da formação do planeta Terra, mas cabe para qualquer outro planeta. Eram os elementais do ar, os sílfides, as sílfides, que estavam ali trabalhando sob o comando da espiritualidade superior. Quando as águas, né, começaram a estar presentes no nosso planeta, isso foi através de muitos asteroides e meteoros, né, e meteoritos que invadiram a nossa atmosfera, trazendo água. Nós éramos bombardeados, né, ali no início constantemente.
vieram junto o quê? As moléculas de hidrogênio e oxigênio trazendo a água. E eram, já ali naquele momento, os elementais da água estruturando essa, vamos dizer assim, solidificação e expansão dos terrenos para que a água pudesse realmente ter o seu lado de importância na futura criação da vida. E, posteriormente, os gnomos, né, como os elementais da terra, estavam o quê? Não só fertilizando o solo para que o mundo vegetal começasse a surgir, mas estruturando, né, o corrimento de placas tectônicas e por aí vai. Então, o que a gente pode verificar? Que, na realidade, os elementais são muito importantes na formação de qualquer planeta, de qualquer orbe. Então, a criação representa esse todo inseparável. Não existe, nós somos do reino nominal, eles são do reino... Não, na realidade, tudo é um processo ad contínuo, ok? Então, não existe outra coisa, né, que a gente possa chamar, esse reino é melhor do que aquele. Não, ele é mais desenvolvido, não é melhor. Porém, cada reino tem sua atribuição, tem sua responsabilidade e tem a sua missão nesse processo do todo harmônico, né? Então, você vai verificar que hoje a filosofia, a sociologia, diz uma frase que eu gosto muito: a unidade se faz na diversidade, ok? Isso se aplica a tudo que se refere e tem vida no nosso planeta. Então, a fim da gente poder entender os elementares da natureza, eu coloquei 3 slides aqui, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas para que vocês já possam começar a sedimentar no cérebro de vocês esse processo. Tá? A gente vai encontrar citações sobre os elementares da natureza no próprio Livro dos Espíritos, lá na questão, entre a questão 536 e a 540, Kardec chama de espíritos levianos. Por que Kardec chamou de leviano, Marco? Porque, na realidade, eles não têm livre-arbítrio. Tá? Essa classe pertence, né, vulgarmente, como Kardec colocou, tudo que eu coloco em azul, eu tiro literalmente do texto. Tá? Se eu coloco em vermelho ou preto, eu estou chamando atenção e são palavras minhas. Então, esta classe, Kardec disse que vulgarmente você vai encontrar os doentes, os trágicos, os gnomos, os diabretes. Ele não botou tudo, mas poderia botar os silfos, as sílfides, né? As sereias. Sereia existe, Marco. Pelo amor de Deus. Sereia, triton, salamandra. Então, todos os elementais, na realidade, eles fazem parte desse reino elemental e eles têm, sim, tarefas específicas muito importantes na harmonização do nosso planeta. Vale a pena citar, né, eu já falei isso para vocês alguns minutos atrás, que quando você utiliza esses elementais que não têm livre-arbítrio de forma equivocada, você está adquirindo karma pela irresponsabilidade das suas ações. Então, o Livro dos Espíritos é um que cita os elementais. Esses seres, na realidade, né, de reinos inferiores, abaixo, né, do reino nominal, como eu falei, eles não têm livre-arbítrio. Outro livro que cita é o livro Libertação, que eu tive a oportunidade de ser instrutor durante também, se eu não me engano, eu dei esse livro como instrutor, acho que umas 5 ou 6 vezes. Tá? Então, no livro Libertação, lá no capítulo 4, Chico Xavier, né, que fez a psicografia, nos traz interessante ensinamento. Ele coloca lá: milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Lá no finalzinho, né, depois vocês leiam devagar, se quiser, leiam o livro Libertação, que eu acho um dos livros maravilhosos. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. Então, o livro Libertação é outro que cita, né, o reino dos elementais. Outro livro que eu gosto muito é O Planeta Terra em Transição, do Ismael, tá? Sob a psicografia do Isonildo Rezende, que
deixa bem claro o seguinte: nessa trajetória que eu mostrei para vocês, desde o reino mineral até o reino hominal, tá? Quando você chega no reino elemental, né, esses seres vão viver por bilhões de anos, inclusive indo para outros planetas também, tá? Então, até eles adquirirem, vamos dizer assim, uma certa maturidade para serem candidatos a adentrar no reino hominal. Então, né, o Isonildo Rezende ali, entre a página 226 e a 232, deixa isso muito claro, ok? Então, a gente vai dar 2 exemplos aqui de como é que eles podem ser usados, né? E aí, no caso, eu coloco 2 exemplos, como os elementais são usados muitas vezes por magos negros. As ondinas, por exemplo, elas podem ser utilizadas para criar uma corrente aquática mais forte em um riacho, a fim de produzir medo e até propiciar um afogamento de uma vítima-alvo. Isso é um dos exemplos dados em um dos livros de André Luiz. Ok? As salamandras podem intensificar as chamas de uma pequena fogueira, tornando o fogo incontrolável a ponto de produzir um incêndio perigoso. Então, Marco, da mesma forma que eles estão, né, você deu esse exemplo aqui dos magos negros, você poderia dar o exemplo, por exemplo, de Jesus. Né? Puxa, Marco, de Jesus? Sim, Jesus dá uma ordem, quando ele estava no barco com seus apóstolos, que o mar se acalmasse. Né? Você não dá ordem para o mar, você dá ordem para os elementos da natureza que interagem com o mar, que no caso são as ondinas, para se acalmar. Então, isso é uma passagem bíblica. Tá? Então, e entre outros inúmeros exemplos que a gente poderia dar aqui de como esses seres são utilizados para interagir com a natureza. Não confunda elementais da natureza com os elementares da natureza. Os elementares da natureza são, basicamente, os elementos químicos que a gente conhece. Tá? E a gente vai verificar, né, e aqui tem um exemplo, que dentro dessa estrutura de formação do nosso planeta, existem 4 elementares que são básicos, que estão, na realidade, não só numa árvore, mas também estão nos animais, estão nos seres humanos, que são 4 elementos básicos: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Esses 4 elementares básicos formam as cadeias do seu DNA, do meu, de todo mundo e de todos os seres. E formam também a estrutura básica principal, por exemplo, do solo, formam as árvores, formam as plantas. Então, existem 4 elementos básicos que estão na nossa tabela periódica, que, mediante combinações, formam vários corpos compostos. Né? Essa combinação de 2 corpos, para formar um terceiro, existe um concurso particular de circunstâncias, seja um grau de calor, secura, umidade, tá? Movimento, repouso, né? Como a gente está vendo do chamado oxigênio negro aí, né? Que, dependendo da profundidade que ele se encontre no mar, a pedra acaba exalando o oxigênio. Isso é uma coisa que a ciência ficou pasma, né? Essa notícia, como eu disse para vocês em aulas passadas, foi noticiada, chegou ao Brasil no dia 27 de julho de 2024. Então, mediante uma certa circunstância, pode ser uma corrente elétrica, um movimento, uma certa acidez, ou um conceito de secura, né? No caso desse oxigênio negro que a gente está falando, seria a presença do sal marinho, ele libera o oxigênio, que é uma coisa completamente diferente de tudo que a gente estudou até agora. Tá? Então, a ciência ainda está investigando isso. Se essas condições não existirem, a combinação dificilmente vai ser realizada. Os corpos componentes, eles perdem suas propriedades características ao passo que o composto que daí resulta possui qualidades novas. Ou seja, o conceito de Charles Darwin, à medida em que o processo evolutivo vai ocorrendo, vai havendo uma transformação, inclusive dos próprios elementares. Os próprios elementos químicos vão dando, vamos dizer assim,
espaço para uma nova formação e novos elementos químicos surgem. A composição e a decomposição desses corpos se realiza em consequência do grau de afinidade, ou seja, a física interfere nisso. Tá? Então, esses princípios, eles, por muitas vezes, ocorrem devido a grau de afinidade entre as partículas, entre as moléculas. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas. Um bom exemplo é comparar a água com a água oxigenada. Né? Se você pegar a formação química da água, H2O. Aí, se você pega do peróxido de hidrogênio, que é um líquido corrosivo, que é o que a gente chama vulgarmente de água oxigenada, o que aconteceu? Aconteceu apenas mais uma molécula de hidrogênio que foi colocada e mudou completamente. Então, esse exemplo, para mim, é o melhor exemplo que tem. Né? H2O, água. H2O2, água oxigenada. Então, é um bom exemplo para você entender. A partir do momento que as partículas, né, os átomos, as moléculas interagem com processos que já existem, elas podem transformar esse elemento. Bom, tal em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. Então, existe uma lei. Tá? Deus não fica lá monitorando, né? Agora eu vou fazer isso. Não, ele já criou leis completamente perfeitas e são imutáveis, que servem para todo o nosso universo, não só o nosso universo, para demais outros universos, chamado multiverso. Então, a inumerável variedade de corpos resulta de um número pequeno de princípios elementares, né? Principalmente no nosso planeta Terra, são os 4 que a gente falou: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Então, repara, a base de tudo são esses 4 elementos. Mas a partir do momento que você vai colocando novas moléculas, ou novas partículas, melhor, para poder estruturar átomos e fazer as moléculas, vão formando os novos corpos. Tá? Isso é importante porque eu sempre crio uma certa disponibilidade mental para que no futuro, quando a gente falar de fluidos, eu vou resgatar esse conhecimento de novo. Ok? Então, todos esses elementares, né, da tabela periódica, né, para que a gente entenda, que interagem por afinidade de partícula, eles constituem e formam o nosso planeta e tendem a retornar aos seus estados. Né? Como diria Lavoisier, no mundo nada se perde, tudo se transforma. Ok? Essas considerações que a gente colocou até agora, eles vão provar o quanto a química era necessária para a gente compreender a Gênese. Então, entendeu por que Kardec, na realidade, nunca esteve errado? Né? Quem não estuda Kardec ou não conhece a fundo o livro da Gênese, diz, mas a Gênese está superada. Não está, não. Ele colocou as sementes, né, da ciência ali, que hoje nós conseguimos desdobrar. E, com muita propriedade e inteligência, colocou que nós deveríamos, enquanto religiosos, né, e entendendo que o espiritismo não é só filosofia, religião e ciência, ele é um todo de preparo para a vida, ele deixou claro que nós deveríamos dar continuidade ao que estava escrito ali através da ciência, que é o que a gente faz nesse curso. Tá? A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química nos mostra todas as substâncias vegetais e animais compostos dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Os elementos, né, que desempenham esse papel, como a gente falou, é o oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Os outros não se encontram senão no modo complementar, acessório. Assim, na formação dos animais, das plantas, não entra um corpo especial que não esteja igualmente encontrado no reino mineral. É por isso que, né, eu dou um curso também no GRESG de conhecimento sagrado, e eu terminei estou terminando, aliás, né, acho que preciso de mais 2 dias para terminar sobre o reino vegetal, né? E tudo que você encontra no reino vegetal, tudo que você encontra no reino mineral, você encontra na formação do ser humano. É por isso que as plantas
né, tem um fator terapêutico e de interação muito grande com o reino hominal, né, porque, mais na frente vocês vão aprender, elas exalam um prana vegetal que interage com o campo áurico do ser humano. Bom, o que a gente pode concluir? Que a vida orgânica tem um princípio vital. Tá? Esse princípio vital, o ser humano sabe que existe, mas ele desconhece como é que isso surgiu. A gente sabe que ele vem do fluido cósmico. Né? Na realidade, esse hálito de Deus, como diria Leon Denis, ele é matéria-prima para tudo. Então, à medida que ele vai, vamos dizer assim, formando os orbes, né? E a estrutura do mundo, até porque mundo é padrão vibracional, e planeta e orbe é padrão material, esse princípio vital ele é apropriado para o mundo em que o espírito vai habitar. Ok? Quando a gente fala de fluido, a gente vai desdobrar isso com muito mais detalhes. Então, esse princípio vital é como se fosse uma pilha, uma bateria, que dota todo o corpo orgânico e, na realidade, dá o que nós chamamos de vida. É uma carga como se fosse elétrica, que enquanto durar, existe vida. Ao cessar, né, caracteriza-se a morte do corpo orgânico. Ok? Então, é o princípio vital que nos dá vida. Cessou o princípio vital, cessou a bateria, não tem mais vida. Não adianta você querer fazer os experimentos do Frankenstein, porque não vai conseguir refazer a vida, ok? Bom, aqui tem algumas informações que vale a pena vocês lerem depois com cuidado, né? Que eu explico como é que surge a célula, o tecido vivo. Tá? O átomo de carbono pode partilhar elétrons com até 4 elementos diferentes. Com a nossa estrutura básica do nosso corpo é carbono, né? Porque senão não teria tanta densidade, a gente verifica que o carbono forma essa densidade sempre se apropriando, né? Ele tem essa particularidade de partilhar até 4 elétrons de outros elementos. Então, vão formando novas combinações, novas cadeias, novos anéis, novas ligações, né? E é isso que é a base da química orgânica. Quanto maior a molécula, menos uniforme a distribuição da sua carga elétrica, que é outro conhecimento da química. Vale a pena a gente lembrar que o homem, a natureza e o universo, na realidade, eles se diferenciam apenas em uma coisa: quantidade de energia e informação, tipo de informação. A gente viu que a base é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, tá? E outros elementos em quantidades menores que vão formando os corpos, né? Como a gente já falou. Mas, na verdade, o homem e a árvore, eles estão constantemente trocando carbono e hidrogênio entre si. E, entre essas trocas, você vai verificar que nós, seres humanos no planeta Terra, dependemos literalmente de todos os reinos. Então, quando o homem devasta uma floresta, quando o homem destrói, por exemplo, com processos de mineração, determinados solos, isso está causando, sim, uma estrutura de transformação metamorfósica na formação do nosso campo áurico e, posteriormente, até chegar ao nosso corpo físico. Então, nós nunca estivemos sozinhos no conceito de interação. Nós interagimos com tudo. Não só o que está presente no nosso planeta, como interagimos com todo o universo. Porém, a mente humana ainda é muito limitada para entender isso. Tá? Mas, dentro da ciência espiritual, nós já entendemos um pouquinho sobre isso. O universo, por sua vez, também é formado por esses gases. Se você verificar, o elemento mais presente no nosso universo que nós conhecemos, dentro da nossa galáxia, vamos colocar assim, tá? Dentro do nosso sistema solar, é exatamente o hidrogênio. Né? Daí o próprio Leon Denis dizer que o hidrogênio é filhote do éter, palavras do Leon Denis. Ok? Então, você está sempre ligado a tudo que existe no planeta.
principalmente a natureza. Por isso que é fundamental a preservação da natureza para que a gente possa ter uma vida saudável, né? Como diria Sócrates, o homem não arranca uma flor da natureza sem alterar o estado do universo. Entendeu por que Sócrates falou isso? Porque existe uma interação constante entre nós e todos os demais reinos. Então, se você altera um determinado reino, você está alterando a si mesmo. O seu corpo não está separado do corpo do universo. Porque, segundo a teoria quântica, não há limites bem definidos. Nós somos como uma agitação energética, um movimento, dentro desse universo, né? Então, nós somos partículas, somos formados de partículas, que interagem o tempo todo com esse corpo estendido que é o universo. Nós interagimos com o universo. Nós somos feitos, né, como diriam vários cientistas, de poeira cósmica. Nós somos feitos de poeiras, ou seja, de explosões de supernovas que vieram trazendo para cá a matéria que nós conhecemos. Outra coisa que vale a pena a gente citar é que a mudança, né, consiste no ser humano e ela acontece através de duas qualidades inerentes de consciência, atenção e intenção. A atenção energiza e a intenção transforma. Então, atenção, concentração, intenção, vontade, tudo que, na realidade, está presente no nosso processo de consciência, quando ganhamos a individualidade do livre-arbítrio, né, que está presente exatamente no ajna, que é um chakra que comanda tudo isso, nós temos responsabilidade, nós temos que ampliar o nosso nível de informação para que tenhamos mais conhecimentos e possamos entender essas forças divinas que nos foram colocadas. Tá? Não foi à toa que vários conceitos, vamos dizer assim, de crença, né, seja de qualquer região, de qualquer época, disse que nós somos imagem e semelhança do Pai, porque ele nos dotou de determinadas possibilidades que nós ainda não conhecemos, e a gente verifica isso pela utilização do nosso cérebro, que é muito pequena, considerando a possibilidade de usarmos 100%, a gente usa em torno, hoje, né, segundo alguns cientistas, entre 12% e 14%. Alguns dizem até que é menos, não chega nem a 10%. Tá? Eu diria que já está entre 12% e 14%. Tá? Então, à medida que nós vamos evoluindo, tirando as densidades dos nossos corpos perispirituais, nós vamos tendo mais o quê? Cognição, mais inteligência. Se eu comparar o tamanho do cérebro, né, de um macaco, e comparar com o nosso é muito maior, tem muito mais neurônio. Então, por quê? Porque passamos a ter mais propriedades de pensamento e consciência. A intenção é o poder que move o desejo. A intenção, por si só, é muito poderosa, porque é o desejo desvinculado do resultado. O desejo sozinho é fraco e temporal, pois, na maioria das vezes, a atenção é uma atenção desvinculada. A intenção unidirecionada é qualidade da atenção, ou do próprio ser. Marco, e onde é que a gente canaliza isso? Aqui, ó. Quando eu falar mais à frente sobre chakras, né, que a gente vai ter essa oportunidade, é o ajna, que é o chakra que na doutrina espírita não explica bem. Ok? Bom, nós chegamos ao final dessa aula, lembrando sempre que a nossa bibliografia básica sempre é o livro A Gênese. Eu complemento com a apostila, sempre peço para que vocês leiam a apostila anteriormente à aula e, posteriormente, eu apresento informações mais recentes ou alguma coisa que eu acredite ser importante, ser ressaltado, eu apresento no material didático que vocês recebem e está disponibilizado pelo GRESG, né, que é esse material que eu mostro a vocês. Ok, meus queridos? Atma Namastê, que a paz do nosso querido mestre esteja com vocês. Vamos tirar esse aqui e voltar aqui ao nosso plano. Então, eu só tenho a agradecer.
Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. Beijo no coração de cada um. Vou parar a apresentação. Ok?